o furo à fila na vacinação, os privilégios da elite e o direito à saúde. Nesse Dia Mundial da Saúde, só o SUS pode derrotar a pandemia. Bom dia, Cris. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Noroeste FM. O dia 7 de abril é o Dia Mundial de Luta pela Saúde. Essa data foi instituída pela Organização das Nações Unidas, a ONU, em 1948, mesmo ano da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E essa data, hoje, nós podemos pensar na pandemia que já matou mais de 330 mil pessoas no nosso país, que tem provocado impactos também por todo o planeta. Mas, infelizmente, nesse dia 7, nós temos que fazer uma reflexão sobre algo que aconteceu ontem na Câmara dos Deputados. Um projeto de lei foi aprovado em primeira votação, terá que passar por outras votações. Esse projeto de lei é o número 948 de 2021. Ele altera uma lei que já havia sido aprovada e sancionada no dia 10 de março, agora desse ano de 2021. Essa lei ela tinha uma parte que nós temos plena concordância, que era a possibilidade de que não apenas a União, mas também estados, Distrito Federal e os municípios pudessem adquirir vacinas, tendo em vista, inclusive, a política não incompetente, mas genocida do governo Bolsonaro, que foi absolutamente negligente em relação à aquisição de vacinas. Então essa lei, a Lei 14.125, tinha essa primeira parte, com a qual nós temos plena concordância, e seria interessante porque, afinal de contas, o SUS é um Sistema Único de Saúde, ele se organiza nas três esferas da federação: a esfera federal, a esfera dos estados e Distrito Federal e a esfera dos municípios. Entretanto, essa lei ela tinha um artigo que nós já tínhamos muita divergência, por falta, inclusive, de confiança da maneira como tenderia a funcionar esse artigo. Esse artigo dizia que empresas poderiam adquirir diretamente vacinas contra a Covid, ou seja, empresas privadas adquiriam as vacinas diretamente e que elas deveriam ser doadas integralmente ao Sistema Único de Saúde, para serem utilizadas no Programa Nacional de Imunizações, e depois dizia, isso era o artigo 2º, e no parágrafo 1º do artigo 2º, dizia que após o término da imunização dos grupos prioritários previstos no Plano Nacional de Imunização, essas empresas poderiam, atendidos os critérios legais e sanitários, adquirir e distribuir, administrar vacinas aliás, fala para os empregados, mas de maneira bastante vaga, e deveriam doar 50% das doses ao Sistema Único de Saúde e as demais com utilização gratuita. Já houve uma denúncia de empresa que adquiriu vacinas e não doou nada para o SUS e utilizou ao seu bel prazer. Portanto, a desconfiança que nós tínhamos lá atrás, quando a lei foi aprovada, já havia um indício, até porque nós sabemos que o nosso sistema de fiscalização é extremamente frágil. A fiscalização, por exemplo, trabalhista, está praticamente destruída. Isso começou no governo Temer e avançou no governo Bolsonaro. O Ministério do Trabalho foi extinto. Então, fiscalização sobre empresas a respeito da aplicação, inclusive, das vacinas para os empregados é algo absolutamente aleatório. Quem vai garantir que essas vacinas seriam mesmo utilizadas para os empregados e não para ser vendidas para outras pessoas que tivessem condições de pagar? Qual a condição de fiscalização? Mas, infelizmente, o que é ruim pode piorar. A vida tem nos mostrado isso, e o governo do genocida Bolsonaro é um bom exemplo. Esse projeto de lei 948 de 2021, ele pega essa lei, que foi sancionada em março, e na parte da compra das vacinas pelas empresas, a alteração que é feita, que é proposta, ela elimina de maneira absolutamente explícita
a questão da doação das vacinas para o Sistema Único de Saúde. A nova redação dessa lei, na parte da aquisição por empresas, diz que elas poderão adquirir diretamente vacinas, mantém o uso emergencial, etc. e tal, e não tem qualquer obrigatoriedade em relação ao Sistema Único de Saúde. Elimina-se isso se esse projeto for aprovado. E para ainda piorar um pouquinho mais, as despesas que as empresas vão ter para adquirir essas vacinas, para o seu uso privado, para o seu interesse privado, poderão ser deduzidas integralmente do imposto de renda das pessoas jurídicas. Bom, isso é um absurdo, é um escândalo, é uma afronta. Primeiro, porque se a própria redação da lei, que ainda está em vigor, porque o projeto foi aprovado em primeira votação, ainda tem que passar por outras etapas, já era bastante questionável, porque todos os sanitaristas e as sanitaristas concordam que o fundamental na vacinação é a vacinação universal, coordenada pelo Sistema Único de Saúde, sem a possibilidade de brechas privadas para vacinação. Então, se essa lei ela já tinha um risco do ponto de vista de fraude, o que o projeto de lei que foi aprovado em primeira votação e será encaminhado agora, e é uma luta que nós temos que fazer, o que esse projeto faz é sacramentar a fraude, porque agora, por esse projeto, se ele for aprovado, as empresas compram, usam a vacina do jeito que quiserem, não tem nenhuma obrigatoriedade em relação ao Sistema Único de Saúde, e ainda podem ter a dedução das despesas no imposto de renda. Bom, voltamos aí à questão do Dia Mundial da Saúde e do direito à saúde. Poder vacinar pessoas que têm dinheiro para comprar a vacina é algo que vai completamente contrário ao direito à saúde. Existem diferenças gritantes, radicais, entre o privilégio de poucos e poucas que podem pagar por acesso a um serviço de saúde como a vacina, e o direito de todas, todos e todes à vacinação, sem que isso dependa do dinheiro que elas têm no bolso ou na conta bancária. Essa diferença entre o mundo do privilégio e o mundo do direito, se ela não for compreendida, nós não temos condições de construir, de fato, uma democracia nesse país, porque democracia é muito mais do que votar de 2 em 2 anos, democracia é o respeito aos direitos humanos, e o direito humano à saúde passa pela garantia a toda a população, sem a dependência da sua condição financeira, da condição de despender recursos para os serviços de saúde, que é isso que está consagrado na ideia do Sistema Único de Saúde. É o direito à saúde e não o privilégio de poucos. Porque na nossa história, é preciso lembrar, antes do Sistema Único de Saúde, nesse país nunca houve uma iniciativa concreta de construção do direito à saúde. Nem as antigas caixas e institutos de aposentadoria e pensão em saúde de categorias profissionais, porque havia enormes diferenças entre elas, e aquelas que nem isso tinham, que era uma massa de trabalhadores, milhões de trabalhadores, e o próprio INAMPES, porque ele excluía as pessoas que não tinham carteira de trabalho, que não estavam no mundo do trabalho formal. Então, o SUS, instituído pela Constituição de 88 e formalizado, normatizado a partir da Lei 8080, 8142, de 1990, o SUS é o caminho fundamental para a garantia do direito à saúde no nosso país. E nós sabemos que ao longo desses anos, os interesses privados sempre atacaram o SUS. O SUS nunca teve os recursos orçamentários adequados, essa é uma luta política que sempre existiu. Mas esse projeto agora, no momento de pandemia, em que o SUS é a única resposta possível, não há resposta privada para enfrentar a pandemia. Ou se enfrenta a pandemia através do direito à saúde, do Sistema Único de Saúde, ou não se enfrenta, e a mortandade vai aumentar. Então essa proposta,
que foi aprovada em primeira votação e que vai agora seguir no processo de deliberação da Câmara dos Deputados, ela é um crime contra a saúde pública, um crime contra o direito à saúde, e consagra essa ideia perversa dos privilégios acima dos direitos, que não, é uma ideia de longa data na sociedade brasileira. No Brasil, nós naturalizamos o mundo dos privilégios e desprezamos o mundo dos direitos. Nós precisamos recuperar essa defesa fundamental do direito à saúde, que a única forma de ser realizada é através do Sistema Único de Saúde. E precisamos denunciar que esse golpe que foi feito, que já era, na lei que está em vigor, um ataque à permissão de aquisição de vacinas para empresas privadas, já era um erro em si. Mas pelo menos a ideia inicial previa doação dessas vacinas para o SUS. Agora nem isso. Ou seja, é o privilégio e a barbárie. Então fica aqui o registro dessa questão no Dia Mundial da Saúde, a necessidade de que nós continuemos lutando com todas as nossas forças para garantir vacinação universal, vacinação através do Sistema Único de Saúde, combate a ideias privatistas e de privilégios, e que nós possamos enfrentar a pandemia com um sistema de saúde fortalecido, que é a contramão do que vem fazendo esse governo genocida de Bolsonaro. Era isso que nós gostaríamos de falar, de lembrar nesse Dia Mundial da Saúde e fortalecer a nossa luta pelo Sistema Único de Saúde como forma de garantir o direito à saúde do povo brasileiro. Muito obrigado e que a nossa luta continue sempre, porque ela é mais do que nunca necessária.